mangueira, ela tem seu nome científico Mangifera indica, ela pertence à família das anacardiáceas e ela foi originária lá na Ásia Meridional e arquipélago indiano. Ela é uma árvore que tem seu porte médio a grande, apresenta-se uma copa simétrica, onde essa copa ela pode ser de forma arredondada a piramidal, sendo essa copa de baixa a densa e tão de forma mais aberta e ereta. E suas folhas sempre vão apresentar uma tonalidade de cor esverdeada. A cultura da mangueira ela adapta-se às regiões que apresentam estações secas e chuvosas bem definidas, que isso vai estar atuando diretamente sobre o período ali de florescimento. E a temperatura ela vem se destacando sobre essa época de florescimento. Isso porque temperaturas que apresentam-se inferiores a 15 graus Celsius vão paralisar ou retardar ali o crescimento de novos ramos, e isso vai favorecer o surgimento de novas inflorescências, que vai arrecadar ali no surgimento de novos frutos. Já temperaturas superiores a 30 graus Celsius vai se ter um grande crescimento e florescimento ali de forma irregular. Isso vai estar prejudicando na qualidade ali dos frutos que vão se surgir ou formar posteriormente. A manga é uma das principais frutas comercializadas em todo o mundo e o Brasil ele se destaca entre os 10 maiores produtores mundiais na cultura da manga, tendo uma área superior a 64 mil hectares. No Brasil, as principais regiões produtoras são o Nordeste e Sudeste brasileiro, tendo uma participação na produção superior a 90%. Os principais estados que se destacam na produção de manga são Bahia, Pernambuco, São Paulo, Minas Gerais e Ceará. Em Minas Gerais, a principal região produtora da manga é o Norte Mineiro, tendo o principal destaque a cidades de Jaíba, Matias Cardoso e Janaúba. Dentre os principais problemas enfrentados pela cultura da manga, o que se destaca são as pragas que a atacam. Essas pragas elas atacam desde troncos e ramos até inflorescências e frutos. Dentre elas, como praga principal, nós temos as moscas das frutas e entre as pragas secundárias destacam-se o trips. Por tornar os danos causados pelas moscas das frutas geram uma barreira para a comercialização, pois para a maioria dos compradores, elas se caracterizam como pragas quarentenárias. Para as moscas das frutas, destacam-se dois principais gêneros, a Ceratitis capitata e a Anastrepia, que tem como espécie principal da manga a Anastrepia. As fêmeas, através do reprodutor, depositam os ovos nos frutos maduros. Quando realmente é feita a deposição, pode se tornar uma porta de entrada para fungos e bactérias que vão gerar o apodrecimento precoce dos frutos. Após 2 dias de feita a ovoposição, as larvas eclodem e elas passam a se alimentar do fruto. Isso vai ocasionar um amadurecimento prematuro e vai inviabilizar o fruto e também a comercialização para países importadores. Então, por as moscas das frutas atacarem o fruto, que é o produto de comercialização, essa praga se caracteriza como uma praga que causa dano direto. Algumas espécies de trips, que é uma praga secundária, por se alimentarem de anteras e dos nectários, causam perdas notáveis. Algumas outras espécies do trips também podem causar danos nos frutos, que em altas infestações esses danos são visíveis. Então, essa praga ela é configurada como uma praga que causa dano direto e indireto. Para o controle racional das pragas da mangueira, indica-se a realização de amostragens, isso é, inspeções regulares na área para a verificação do nível de infestação da praga com base no número de insetos capturados em armadilhas, no número e nos sintomas de ataque. Recomenda-se efetuar a amostragem em 10 plantas
para pomares com até 5 hectares. Em pomares maiores que 5 e até 10 hectares, amostrar 14 plantas e maiores que 10 e até 15 hectares, amostrar 18 plantas. Para a realização das amostragens, as plantas deverão ser divididas em quadrantes. É importante salientar que, normalmente, as infestações de pragas iniciam-se pela bordadura. Assim, o nível de ação poderá ser atingido na bordadura e não no interior do talhão. Observe este detalhe e, se for o caso, pulverize apenas a bordadura. Considera-se como bordadura 2 a 5 fileiras de plantas, dependendo do espaçamento do pomar. De 1 a 5 hectares, amostrar 4 plantas na bordadura. Maior que 5 e até 10 hectares, amostrar 5 plantas e maior que 10 e até 15 hectares, amostrar 6 plantas. Nas diferentes semanas de avaliação, a entrada do responsável pela amostragem no talhão deverá ocorrer em pontos diferentes, realizando-se caminhamento em zigue-zague. O monitoramento da população das moscas das frutas é feito utilizando armadilhas do tipo McPhail ou do tipo Jackson. Essas armadilhas têm como princípio um atrativo para a captura dessas moscas. No caso da McPhail, é utilizado um atrativo alimentar. E no caso da armadilha do tipo Jackson, é utilizado um atrativo sexual. A armadilha do tipo Jackson, ela tem uma forma de delta, como pode ser observado. Essa armadilha, ela se constitui de 3 partes. No caso, tem o corpo da armadilha. Nesse corpo da armadilha tem um piso adesivo. Esse piso, ele tem uma cola para que a mosca fique aderida e não consiga sair. É utilizado também um arame para pendurar essa armadilha na copa e o feromônio, que é um atrativo sexual, responsável por atrair os machos da espécie Ceratizes captata, que é a mosca que é capturada por essa armadilha. Essa armadilha do tipo Jackson, ela deve ser colocada fixada no terço médio da copa. No caso, é indicado para que coloque essa armadilha de 1,20 m até 1,70 m. Ela deve ser fixada em um local que não tenha adensamento de folhagem, para que não impossibilite de forma alguma que a mosca chegue até a armadilha. Aí ela deve ser fixada no terço médio da copa. Ela deve ser fixada em um local onde não tenha a penetração da luz solar, porque o sol também interfere na atração da praga. No caso do feromônio, esse feromônio ele deve ser trocado a cada 6 semanas e o piso adesivo ele deve ser trocado a cada 7 dias. Então, outra armadilha utilizada no monitoramento das moscas é a armadilha McPhail. Ela tem um formato de sino e na sua parte inferior possui um orifício por onde as moscas vão entrar. Essa armadilha, ela se utiliza um atrativo alimentar, que pode ser aí a proteína hidrolisada diluída a 5%, onde vai atrair principalmente as fêmeas, pois no período que antecede a sua ovoposição, elas necessitam de uma fonte de proteína e carboidratos para ocorrer a maturação dos seus ovários. Porém, essa armadilha ela também atrai machos. Recomenda-se utilizar essas armadilhas 2 por hectare e elas devem ser colocadas no terço médio da mangueira. O líquido atrativo ele deve ser trocado semanalmente, onde vai retirar a parte inferior da armadilha e despejar o líquido em uma bandeja sobre uma peneira, para assim ocorrer a separação do líquido das moscas e posteriormente realizar a sua contagem. Para se fazer o monitoramento do tripes, divide-se a copa da mangueira em 4 quadrantes. Aí se escolhe a fluorescência dentro desses 4 quadrantes e faz a amostragem.
Parasitoides são um grupo que se constitui no principal mecanismo de redução natural das populações de moscas das frutas, agindo nas fases larval e pulpal. Temos dois principais gêneros de parasitoides utilizados no controle das moscas das frutas, que é o Diascarmimorpha e o Dorictobracum. Os frutos temporões atacados e caídos no chão deverão ser coletados e destruídos ou enterrados. Deve-se fazer a manutenção do solo com vegetação para estimular a atuação dos inimigos naturais. Para menor impacto do inseticida sobre os inimigos naturais, recomenda-se a utilização dos inseticidas na forma de isca tóxica, isto é, atrativo alimentar, que pode ser hidrolisado de proteína ou melaço de cana-de-açúcar ou suco de frutas, mais inseticida e água. A aspersão é feita com uma brocha de parede ou pulverizador com bico em leque. Deve-se aspergir a isca no volume de 150 a 200 ml de calda em cada metro quadrado da copa da árvore em ruas alternadas. A aplicação deve ser feita em ruas alternadas e na periferia. Recomenda-se a utilização de produtos registrados pelo Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento. Na entre-safra, os trips sobrevivem em plantas daninhas e o controle dessas plantas pode diminuir a sua infestação. Os princípios ativos fentiona e bifentrina são registrados pelo mapa para o controle de algumas espécies de trips. Já outras espécies não existe produto registrado.